Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei a hora que vocês vão ver esse vídeo. Em tempos de epidemia, pandemia e coronavírus, se fala muito da importância do sistema imunológico, a nossa defesa, o nosso exército. Então hoje eu vou selecionar algumas dicas do que nós podemos fazer para melhorar o nosso imunológico sem sair de casa. Bom, a parte mais importante da parminose, nós falamos hoje, talvez vocês não conheçam, o chamado flora bacteriana ou microbioma intestinal, que são as bactérias do intestino, os lactobacilos. Nós temos em torno de 100 trilhões de bactérias no intestino. Eles são responsáveis por 70% da parte imunológica do nosso corpo. Então, portanto, devemos dar um valor muito grande ao nosso intestino. Então, cuidados com a alimentação mais saudável. Procurar ingerir os chamados prebióticos, são alimentos fermentados, alimentos integrais, e evitar os refinados, principalmente açúcar e o glúten, especialmente bebida alcoólica. Então isso ajudaria muito. Pode ser usado também, o descendente de alemão conhece muito o chucrute, na linhagem japonesa o miso, shoyu e o próprio natto. Então isso é fundamental. E quando tiver tudo em ordem, pode fazer também algum médico estabelecer probióticos, que são as bactérias prontas para o intestino. O segundo processo importante para a imunológica é a nossa cabeça, é o nosso pensamento. Devemos manter a mente focada nas coisas positivas e não tanto na negativa. Então esse processo que você vê na televisão de só estar preparando quantos vão morrer, ver covas preparadas para a pessoa que vai morrer, isso gera um pensamento negativo muito grande e ajuda a abalar muito a parte imunológica. Então, evitar ficar vendo isso o dia inteiro, né? Veja de manhã para ver como é que está e à noite no final do dia, né? Procure trabalhar a mente em coisas positivas, então ver filmes alegres, escutar música, dançar, criar várias coisas para manter a mente alegre e feliz. Nós somos o único animal do planeta que podemos mudar o modo de pensar e agir. Então a escolha é sua. Decida o que você quer. Quanto mais positivo e alegre, melhor ter o imunológico. Quanto mais triste e depressivo, pior ter o sistema imunológico. Quem mora em casa, ou está na praia, ou está no sítio, faça o contato com a natureza. O contato com a terra, areia, grama, ver a árvore balançando, beber água natural, tudo isso ajuda muito a questão imunológica. E ao mesmo tempo, se estiver batendo sol, procure tomar a vitamina A, tomar o sol, produzir vitamina D3. Então, 10 minutos de sol ajudaria muito. Vocês já ouviram falar sobre a importância da vitamina D3, na pesquisa na Itália, e começou a se falar sobre isso. Eu trabalho com vitamina D3 há praticamente 7, 8 anos, e posso garantir que 80% das pessoas têm vitamina muito baixa, abaixo de 20, 25, e o ideal seria no exame de sangue ficar pelo menos 50 nanogramas por decilitro. Então, tomar sol 15 minutinhos ajudaria bastante isso. Um outro processo que tem ocorrido muito com as pessoas trancadas hoje em casa é a questão de dormir tarde. Então, dormir cedo é fundamental para a imunológica. Dormir no máximo até 10, 10 e meia, ter um sono de 6, 7, 8 horas seguidas e acordar sempre no mesmo horário. Ao levantar da cama, não ficar de pijama o dia inteiro. Levantar, preparar uma cama para não deitar de novo, trocar de roupa, para como se fosse trabalhar. Mesmo que você vá fazer o home office, não faça de pijama, tome banho, troca de roupa, como se fosse trabalhar para mudar a mente nesse sentido. Isso é fundamental para a manutenção do corpo. Outra coisa fundamental é água. Muita gente está esquecendo de beber água. Então, beber água é fundamental. De hora em hora, tomar água para hidratar o corpo. A hidratação é fundamental tanto para o intestino como para a parte circulatória. Os outros dois itens, uma fala sobre a dieta. Então, uma dieta que ajuda muito nesse tempo de crise é o chamado jejum intermitente. Então, a pessoa come 8 horas do dia e 16 não come. Então, a pessoa faria a última refeição no máximo até as 8 da noite. De manhã cedo pula o café da manhã e vai almoçar ao meio-dia, e dá 16 horas. Então, pode fazer isso dia sim, dia não. E nos outros dias, faça pelo menos 12 horas. Quer dizer, então, você faz a refeição 8,
e toma o café da manhã às 8 da manhã, tá? 12 horas. Então, 3 vezes por semana faz o jejum intermitente de 16 horas. Isso aumenta o que chama que é autofagia. Isso ajuda a eliminar fungos, bactérias, vírus do corpo. Então, melhora bastante a parte imunológica. E por último, aquilo que todo mundo fala que é atividade física. Mesmo trancado em casa, num apartamento, é possível fazer exercício. Então, pode pular corda, caminhar em volta da mesa, dançar, fazer várias coisas. Então, o importante é movimentar o corpo. Quanto mais você movimenta o corpo, aumenta a produção de endorfina, dopamina, serotonina, baixa adrenalina, ativa a circulação. Isso, no geral, melhora muito a parte imunológica. Então, essas são as dicas para melhorar a parte imunológica. Isso não vai evitar que você seja atingido pelo coronavírus. Mas se você estiver mantendo isso em ordem, com certeza terá muito menos complicação. Isso é uma coisa simples e fácil e está ao alcance de todo mundo. É isso que eu queria passar para vocês a partir desse processo.